Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Fostes propício, Senhor, à vossa terra. Estabelecestes a sorte de Jacó. A iniquidade de vosso povo perdoastes. Foram por vós cobertos seus pecados. Aplacastes toda a vossa cólera. Refreastes o furor da vossa ira. Restaurai-nos, ó Deus, nosso Salvador. Ponde termo à indignação que tinheis contra nós. Acaso será eterna contra nós a vossa cólera? Estendereis vossa ira sobre todas as gerações? Não nos restituireis a vida para que vosso povo se rejubile em vós? Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Escutarei o que diz o Senhor Deus, porque ele diz palavras de paz ao seu povo, para seus fiéis, e àqueles cujos corações se voltam para ele. Sim, sua salvação está bem perto dos que o temem, de sorte que sua glória retornará à nossa terra. A bondade e a fidelidade outra vez se irão unir. A justiça e a paz de novo se darão as mãos. A verdade brotará da terra e a justiça olhará do alto do céu. Enfim, o Senhor nos dará seus benefícios e nossa terra produzirá seu fruto. A justiça caminhará diante dele e a felicidade lhe seguirá os passos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando eu li esse salmo, que me chamou a atenção foi do versículo 5 ao versículo 8. Quando o salmista vai questionando Deus, se Deus vai esquecer, se Deus vai manter a cólera, se Deus não vai restituir a vida daquele povo, e depois ele vai concluir: mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia, dai-nos a vossa salvação. Diante de todo o questionamento que o salmista faz ao Senhor, ele vai clamar ao Senhor a misericórdia de Deus, porque ele sabe que Deus vai dar, e ele vai concluir o salmo. Depois do versículo 9 ao 14, nós vamos ver que ele vai concluindo esse salmo, agradecendo esse Deus que é misericordioso, esse Deus que salva, esse Deus que restaura, esse Deus que transforma as nossas vidas. Não há outra maneira de nós nos aproximarmos de Deus e não acreditarmos que Deus é capaz de transformar a nossa vida. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Deus, olha gente, quando eu paro para pensar, se Deus me tratasse conforme eu sou, da maneira que eu sou, o que seria de mim? Quando eu olho para as graças que Deus tem derramado na minha vida, quando eu olho para tudo aquilo que Deus faz para mim, eu começo a me perguntar: será que eu sou merecedor de tudo isso? Você já se perguntou? Você já olhou para a sua história de vida, para aquilo que você faz? Quando eu olho para aquilo que eu faço, para as coisas que eu falo, para a maneira que eu me comporto, eu começo a perceber o quanto Deus é misericordioso. Terça-feira de manhã, depois da missa, eu conversava com o Nadiel, e o Nadiel disse assim para mim, e aquilo me tocou profundamente, o quanto Deus tem sido bom para ele. E ele disse assim para mim: não sei se eu vou ter como pagar Deus, mas Deus tem me dado muita coisa. E realmente, será que eu terei condição um dia de restituir toda essa graça que Deus faz na minha vida? E não fosse só por isso, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que Ele suscita esse ano o nosso Papa Francisco a fazer, a proclamar um ano jubilar, um ano santo da misericórdia, um ano
um ano santo extraordinário, porque o jubileu da misericórdia ele acontece de 25 em 25 anos. A igreja proclama. Antes era a cada 50 anos, mas muita gente perdia essa graça, porque ia crescendo, às vezes morria. Aí a igreja, por obra de Deus, pela misericórdia de Deus, reduz esse tempo de 50 para 25 anos. E ainda o Papa esse ano nos dá a graça de um ano extraordinário da misericórdia. E para a gente compreender a misericórdia de Deus, nós temos que entender o que é misericórdia. O sentido profundo que tem essa palavra. Misericórdia. Santo Agostinho, ele vai definir misericórdia no seu livro, na sua obra A Cidade de Deus. Santo Agostinho define misericórdia da seguinte forma: a misericórdia é a compaixão que o nosso coração experimenta pela miséria alheia, que nos leva a socorrê-la, se o pudermos. Se nós meditarmos no que Santo Agostinho escreve, nós vamos entender o sentido real da misericórdia. Vamos compreender o que esse salmo vai nos dizer quanto à misericórdia de Deus. Porque São Tomás de Aquino vai dar mais uma mexida. São Tomás de Aquino vai dizer que a misericórdia, ela é afetiva. Porque a palavra misericórdia, ela é composta de duas palavras. Misere, de miséria, córdia, de coração. Então a misericórdia, ela é primeiro afetiva. Eu olho para uma pessoa que está sofrendo e a minha afetividade sente pena, sente compaixão. Mas não pode parar aí. Santo Agostinho vai concluir dizendo que a misericórdia, ela é afetiva, mas ela precisa ser efetiva. Efetiva. É importante, é necessário agirmos para socorrer aquela pessoa que está passando por aquela miséria. Então nós só vamos conseguir vivenciar a misericórdia quando nós socorremos aquela pessoa que está sofrendo, que está passando por essa penúria, por esse problema, por essa dificuldade. Por isso que quando eu olho para a misericórdia de Deus, depois de ter lido e meditado esses dois pedacinhos do que dois grandes santos nos falam, dois grandes homens nos falam, né, que é Agostinho e Tomás de Aquino, eu começo a pensar na misericórdia de Deus. Aí eu comecei a refletir a misericórdia de Deus. Deus olha para a minha miséria, sente dó da minha miséria, porque olha para mim e veja como eu sou miserável, como eu sou frágil, como eu sou pecador, como eu necessito da graça de Deus, e tem compaixão de tudo isso e vem em meu auxílio e meu socorro. E de que forma que Deus vem em nosso auxílio nas nossas misérias? De que maneira? Resolvendo os nossos problemas? Eu acho que não. Eu acho que Deus vem em auxílio às nossas misérias, abundantemente, nos dando força, coragem e garra para enfrentarmos as tribulações e os problemas que vão surgindo na nossa vida e no nosso dia a dia. Parece até um contrassenso dizer isso. Poxa, mas se Deus é um Deus de misericórdia que nos salva, né? Por que isso então? Mas é dessa forma que Deus me quer. Deus me quer olhando para frente, olhando para Ele, buscando nele a força que eu não tenho humanamente falando. Buscando nele a necessidade que eu preciso de auxílio para dar na minha caminhada. Olhar para Deus e me sentir uma criança que está dando os primeiros passos, que precisa segurar na mão do pai ou da mãe, mas para isso precisamos confiar e acreditar nesse Deus de misericórdia para cada um. E não nos esquecermos que Deus não é bobo. Deus não é bobo. Tanto é que Deus nos responsabiliza pelos nossos atos. Quem aqui é pecador? Quem aqui já confessou o seu pecado? Amém, glória a Deus. Seu pecado foi perdoado? Você crê que seu pecado é perdoado? Mas você sabe que você é responsável pela pena do seu pecado? Que você vai pagar por ela?
Sabia disso ou não? Sabia. Oh, glória a Deus. Se não sabia, está sabendo agora. Então lembre-se, quando nós cometemos um pecado, nós nos arrependemos verdadeiramente de coração, nós vamos diante de um sacerdote, confessamos o nosso pecado, a misericórdia de Deus nos perdoa o pecado, mas não tira a responsabilidade daquilo que nós fizemos. Para nós compreendermos, você um dia teve de repente, ficou com raiva, foi lá e matou um cidadão, cometeu um crime, aí você se arrependeu daquilo. Mas você vai ter que pagar pelo seu. Na terra, humanamente falando, nós vamos passar um tempo presos, retirados do convívio da sociedade, presos durante um tempo, para pagarmos aquela pena capital que cometemos. Depois seremos soltos. Se olharmos para o plano divino, o tempo que nós passamos na cadeia é o tempo que nós vamos estar no purgatório. O purgatório é justamente para que as consequências do nosso pecado sejam reparadas diante de Deus, para que nós possamos contemplar Deus face a face. Puxa, mas esse Deus é cruel. Não, esse Deus é misericordioso, porque Ele está nos dando mais uma oportunidade de contemplarmos a sua face. Porque por nós mesmos, nós não seríamos capazes de contemplar a face de Deus. Mais uma vez eu volto a falar da presença do Espírito Santo agindo no humano para que a sua misericórdia seja experimentada por nós. Papa Francisco, ao proclamar o ano extraordinário da misericórdia, o ano santo extraordinário da misericórdia, com o objetivo de que nós nos empenhemos em contemplar e experimentar a misericórdia de Deus, nos dá a graça de recebermos durante todo esse ano. Olha só, gente, todo esse ano de recebermos as indulgências plenárias. Mais uma obra de misericórdia de Deus. E não precisa muito para isso. O que nós precisamos fazer? Passar pela porta santa. Precisamos confessar. Professar a nossa fé. De que forma nós professamos a nossa fé? Rezando o creio. E rezar pelo Santo Padre, pelas necessidades dele e da Santa Igreja. Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E participarmos da Eucaristia. Todo domingo que você fizer isso, você recebe a graça das indulgências. O que é a indulgência? É justamente apagar a culpa dos nossos pecados. Ou seja, apagar aquele tempo, retirar da nossa vida aquele tempo que nós deveríamos estar no purgatório. Após receber a indulgência plenária, se você morrer, você vai direto para o céu. Você não vai passar por aqui. Essa é a grande graça de Deus. Essa é a grande misericórdia. E talvez a gente se pergunte, por que da porta? Existe toda uma... Eu até fui ler, eu até pesquisar sobre a porta da misericórdia. Então, brevemente falando, para a gente poder compreender, né? A porta da misericórdia, por quê? Na Basílica de São Pedro existe a Porta Santa. Ela se abre a cada 25 anos, por ocasião do Ano Santo da Misericórdia. Como é que ela é aberta? O Papa para diante da porta, pega um martelo e bate 3 vezes na porta com o martelo e diz a seguinte frase: abram-se as portas da justiça, entrando por elas, confessarei ao Senhor. E aí o Papa, na sua infinita misericórdia e bondade, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, suscita ao Papa Francisco que nos conceda essa graça. E nós temos aqui na nossa catedral
Quantas vezes você já passou pela porta da misericórdia? Confessado, e rezou pelo Papa, e recebeu essa graça. O ano santo da misericórdia está terminando. Se eu não me engano, no dia 16 ou 18 de novembro, não me recordo exatamente a data, mas acho que é 16 de novembro, encerra-se, termina o ano santo da misericórdia. Há uma outra coisa que Deus, da sua infinita misericórdia, nos dá. Talvez você tenha um pai, uma mãe, um parente, um filho, um ente querido, que não teve essa oportunidade. Você pode receber ou pedir por ele, já faz as indulgências penais. É só você seguir os mesmos requisitos, na intenção dessa pessoa, clamando a Deus por ela, que ele vai conceder a ela essa graça. E aí eu me pergunto, por que às vezes nós duvidamos da misericórdia de Deus e não acreditamos que esse Deus é capaz de restaurar a nossa vida? Será que a gente não consegue compreender o que diz esse texto? Escutarei o que diz o Senhor, porque Ele diz palavras de paz ao seu povo, para seus fiéis e aqueles cujos corações se voltam para Ele. Deus fala com nós em todos os momentos, Deus fala conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso esse Deus é misericórdia, porque Ele está próximo de nós, tão próximo de nós, gente, é que a gente, na nossa miséria, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, a gente não consegue enxergar isso e perceber Deus. Comece a prestar atenção nas pessoas, comece a prestar atenção nos recados que Deus nos manda. Eu recordo no meu trabalho uma coisa que eu fiz que eu nunca havia feito. Eu trabalho com vendas, eu viajo todos os dias, eu dirijo em torno de 1000 quilômetros mais ou menos por semana. E uma vez voltando de Terra Boa, num trecho da cidade, havia vários caminhões assim, subindo, e a hora que eu terminei a curva, alguma coisa mexeu comigo e eu falei, vou parar. Tirei o carro da estrada e parei num lugar onde só tinha um lugar para parar, naquele trecho. Tinha uma árvore, encostei o carro lá da árvore. Acabei de encostar o carro, olhei no retrovisor e virou uma carreta, em alta velocidade. Freando e parou em cima do ônibus que estava. Eu estaria atrás do ônibus. Eu me atrevo a dizer que se eu estivesse atrás daquele ônibus, aquela carreta bateria em mim e me jogaria em cima. Por que eu parei? Eu não consegui entender, mas eu parei. Simplesmente eu parei. Aí, enquanto eu pensava nisso, veio no meu coração a misericórdia de Deus. Deus olhou para mim naquela hora. Falou, vou te dar mais um tempo, Oswaldo, você precisa de mais um tempo para melhorar. Você precisa de mais um tempo para se converter. Com certeza. Porque a cada dia que Deus nos concede é uma graça que Deus está nos dando, é um tempo a mais que Deus está nos dando para nos aproximarmos dEle. E esses dias eu pensava, ao invés de eu agradecer a Deus pelo dia de hoje, eu vou dizer assim, obrigado Senhor por menos um dia de vida, mais próximo de Ti eu estou. Não sei se eu já posso dizer isso, não sei se eu já posso rezar assim, mas essa é a realidade. A cada dia que passa, nós estamos mais perto de Deus, ou não. Isso vai depender de mim e de você. Vai depender de mim e de você de acreditarmos e confiarmos nessa misericórdia de Deus. E tomarmos posse dessa graça que Deus nos dá. E dizer como o salmista diz, só Tu, Senhor, tem palavras, por isso eu vou te escutar o que o Senhor me diz. Por isso eu vou te ouvir. Sim, a sua salvação está bem perto dos que o temem, de sorte que a sua glória retornará à nossa terra, retornará para a nossa vida. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não, mas é estar perto de Deus, respeitando esse Deus. Há um Deus mais misericordioso do que esse, de tudo isso que nos proporciona? Eu acho que não tem. Há uma igreja mais santa do que essa, que abre todas as portas para nós, que nos dá todas as chances,
Eu acho que não. Não quero menosprezar nenhuma outra denominação cristã. Mas se nós olharmos para a riqueza da nossa igreja, nós vamos ver o quanto Deus é misericordioso. Que instituiu uma igreja sólida como a nossa, com pilares de homens como Pedro, Paulo, João, Tiago, Bartolomeu, Simão, Judas, homens fracos, frágeis, homens pecadores, homens covardes em momentos importantes da história de Deus. Deus constituiu pela sua misericórdia. E ao longo da história da igreja fortaleceu esses homens, deu a esses homens a fortaleza, fez desses homens o alicerce que precisavam. E Ele pode fazer isso comigo, Ele pode fazer isso com você. Porque num determinado momento da história, esses homens eles se voltaram para Deus, choraram quando foi preciso, reconheceram a sua miséria. Fantástico o Evangelho de São João, quando Jesus está na praia, assando peixe, Pedro reconhece o Senhor. Pedro se atira na água, porque diz que está nu, envergonhado de Deus. Jesus chama Pedro: tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pacienta minhas ovelhas, cuida do meu povo. Eu sei que você é fraco, isso é misericórdia de Deus. Isso é Deus falando para mim e para você. Você me ama de verdade? Ou melhor, você gosta de mim? Porque Deus sabe que nós, a nossa humanidade, somos incapazes de amar. Somos incapazes de amar. Como Deus nos ama. Simples. Quem é que morreria por alguém? O Deus sabe das nossas misérias. E ainda assim, tem misericórdia. Que nós possamos nessa noite bebermos dessa graça de Deus, pela graça do Espírito Santo. Eu te convido a pedir a presença do Espírito Santo agora, para que no meu e no seu coração seja selado essa misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque só pela ação do Espírito Santo nós seremos capazes de compreender, de aceitar tudo isso efetivamente na nossa vida. Porque humanamente nós não podemos. Nós não conseguimos. Mas pela ação do Espírito Santo, aí sim, tenho certeza que aos pouquinhos nós vamos conseguir. Passo a passo. Talvez devagarinho, mas nós vamos chegar lá. Porque esse Deus não vai nos abandonar. Vem.